E a inteligência artificial? Essa é sem dúvida a pergunta que eu mais recebo quando falo com alguém, seja um estudante de medicina que está pensando na especialidade que vai fazer, seja um médico já formado que escolheu outra especialidade, que eu sou um residente de radiologia. Muito prazer, meu nome é Pedro Martins, eu sou residente de radiologia na USP. Atualmente estou aproximando os 2 meses de residência e hoje eu vou conversar com você sobre a escolha da especialidade. Por que eu escolhi radiologia e qual é o meu pensamento em relação à inteligência artificial? Nesse canal eu falo bastante sobre estudo para a prova de residência médica e a preparação do seu currículo médico. Então, se você é um acadêmico ou se você é um recém-formado que ainda vai prestar a prova de residência, não deixe de curtir, se inscrever e ver os outros vídeos do canal, porque eu tenho bastante a agregar para você e fique à vontade para enviar aqui nos comentários dúvidas que você possa ter também sobre a escolha da especialidade, que nos primeiros dias depois da publicação desse vídeo eu farei questão de responder a todas as dúvidas que vocês enviarem, como já tenho feito nos outros vídeos aqui do canal. Vamos à escolha da especialidade. Vamos falar da radiologia. Por que eu escolhi radiologia? Se você pensa em radiologia, provavelmente pelos mesmos motivos que você. A radiologia é uma especialidade que oferece uma remuneração legal, ela permite que você trabalhe em um ritmo muito flexível, tem uma razoável flexibilidade de horários, mas se destaca pela flexibilidade geográfica. Tem uma aproximação forte com tecnologia, que é uma coisa que eu sempre gostei. Tem pouco contato com o paciente, que vem muito de uma característica pessoal ao longo da graduação, trabalhando principalmente com pesquisa, com estatística. Eu percebi que eu gostava mais de lidar com colegas médicos do que de lidar diretamente com o paciente, uma consulta e tudo mais. Não é nem gostar mais, mas é gostar mais de depender disso. Porque, veja, o clínico ele não somente tem que gostar de ter o contato com o paciente. Do contato em si eu gosto, mas eu não gosto de ter que atender X pacientes por dia para conseguir bater as minhas metas, para conseguir me sustentar, ou de ter que operar X pacientes por dia. Então, nesse aspecto, é uma coisa boa, porque os contatos na radiologia, embora o X do número de pacientes possa ser até maior, você tem um contato um pouco mais pontual. Para quem tem a bateria social relativamente pequena, como é o meu caso, isso pode ser uma coisa boa, pode melhorar a qualidade do atendimento. Então, todos esses motivos fizeram com que a radiologia passasse pela minha cabeça. Além desses todos, tem uma coisa que é muito particular da minha trajetória e que provavelmente não se aplica a você. Ao longo da minha graduação, eu tranquei, faltando um ano para formar, para fazer um estágio de pesquisa, um Research Fellowship na Emory University. E esse Research Fellowship foi em neuroradiologia intervencionista, que é a especialidade que trata AVC, que trata aneurisma, que emboliza a artéria meningia média, por exemplo, para evitar a recorrência de hematoma subdural crônico. E eu já flertava com a neurologia, vou falar daqui a pouco sobre essa indecisão, mas eu já flertava com a neurologia, com a neurociência, e lá eu decidi que eu faria neuroradiologia intervencionista. Pensando em fazer neuroradiologia intervencionista, existem 3 caminhos possíveis. A neurocirurgia é um dos caminhos, que para mim já foi descartado quase de cara, porque a formação é mais longa, a residência é mais pesada, e se eu já sei o caminho, o ponto a que eu quero chegar no final, não faria sentido gastar mais cedo, sendo que eu posso me tornar um especialista na minha subespecialidade mais cedo. E as outras opções são a neurologia e a radiologia. E aí, quando eu confrontei neurologia com radiologia, justamente por essa questão de depender tanto do contato com o paciente, de no tempo que eu não estiver na neurointervenção, eu ter que, por exemplo, atender um paciente com Parkinson ou um paciente com Alzheimer, quando comparado com laudar uma tomografia, laudar uma ressonância ou fazer ultrassom, por eu ter essa preferência tão grande por uma rotina que se aproxime mais do segundo, foi que eu escolhi a radiologia. Então veja, houve um aspecto pessoal de o que é que eu quero para minha vida e houve um aspecto profissional mesmo de satisfação em relação ao trabalho, de olhar e falar, poxa, qual Pedro médico vai ser melhor, o Pedro neurologista ou o Pedro radiologista? E a realização pessoal e profissional não se dissociam tanto. Então você tem que pensar nisso e principalmente não ter vergonha de admitir as suas características. Porque muitas vezes, por exemplo, você fala, o radiologista ele não quer saber do paciente, ele não quer ter contato, são uma pessoa difícil de relacionar, muito pelo contrário, na verdade o pessoal é super de boa, assim, os radiologistas são super bons de jogo. A questão é que é uma interação de fato um pouco diferente. São pessoas que tendem a ter um perfil um pouco mais específico, mas que se dão muito bem no que se propõe a fazer. E a radiologia, na verdade, tem muito mais contato com o paciente do que parece, mas eu vou falar mais sobre isso num vídeo com as primeiras impressões na residência, que eu devo postar daqui a alguns dias. Então, eu escolhi fazer neurointervenção, escolhi que a radiologia seria o meu caminho para a neuroradiologia intervencionista, e no momento que eu fiz essa escolha, já começaram a aparecer todas as perguntas. Meu Deus, mas e a inteligência artificial? Você não acha que a inteligência artificial vai substituir o radiologista? Você não tem medo de ficar sem emprego? E é aqui que eu vou trazer o meu ponto para você. Olha, muito honestamente,
Eu não tenho medo de chegar e falar assim: "Poxa, eu vou perder meu emprego e vou ficar sem trabalhar". Não, isso não. Mas eu tenho certeza que o radiologista, como ele existe hoje, ele não vai existir daqui a algum tempo, porque as tecnologias ficam muito boas. Hoje, a IA não vai substituir o radiologista, porque os algoritmos são muito específicos e eles resolvem problemas muito pontuais. Você precisaria de vários algoritmos diferentes para conseguir laudar bem uma tomografia, por exemplo. Enquanto um radiologista só consegue olhar a tomografia inteira. Mas os algoritmos são muito direcionados. Por exemplo, tumor de pâncreas, nódulo pulmonar, hemorragia cerebral, enfim. Nesse momento, ainda não. Agora, o que vai acontecer daqui a algumas décadas? Muito honestamente, não sei. O radiologista diagnóstico, principalmente de métodos axiais, né? O cara que senta e vai laudar tomografia, laudar ressonância, etc, etc. Essa figura vai passar a conceder, na minha visão, cada vez mais funções à tecnologia, principalmente para exames mais simples. Não para exames mais complexos, mas principalmente para exames mais simples. Ok, isso está perto de acontecer? Se eu tivesse que apostar, eu apostaria pelo menos uns 15 a 20 anos para a gente começar a ver implementações mais reais disso dentro dos sistemas. Tudo chega aqui no Brasil pelo menos uns 10 anos antes dos Estados Unidos. E lá eles ainda não estão usando IA para substituir radiologista. Então aqui dá para ter uma folguinha. E nesse tempo, a radiologia oferece uma progressão de carreira muito mais precoce do que a maior parte das outras especialidades. Então você consegue sair da residência ganhando bem, fazer um colchão bom, e se a IA for te substituir depois, não tem problema. Você já juntou dinheiro suficiente para conseguir viver bem, para conseguir investir em outras coisas. Enfim, a sua vida não está perdida por isso. Isso pelo menos dizendo com base na minha percepção. Mas eu confio tanto na minha percepção que eu mesmo fui lá e marquei radiologia na hora de escolher a especialidade e nada é uma prova maior de que eu acredito no que eu estou falando. Ok, isso dito, qual que é a minha visão para você que quer fazer radiologia? É que você tem que saber que a sua rotina daqui a 20 anos é imprevisível. Mas isso quer dizer que a radiologia vai deixar de existir? Não, de jeito nenhum. Na verdade, quando as pessoas falam que a radiologia vai ser substituída pela inteligência artificial e mencionam isso como um ponto negativo da especialidade, elas se esquecem que todas as especialidades vão ser substituídas em algum nível pela inteligência artificial. A radiologia é o arquétipo disso porque ela é uma especialidade que tem no seu centro a informatização. Você pode fazer um exame à distância e vem aquele arquivo com várias imagens, e essas imagens vão aparecer no seu computador, você pode estar do outro lado do país, e você vai ler essas imagens. E os dados das imagens são estruturados, de forma que o processamento da imagem é de fato bem mais simples por um computador do que fazer uma anamnese, do que entrevistar o paciente. Só que, ao longo do tempo, as tecnologias se incorporam com muito mais facilidade em algumas outras áreas. Por exemplo, pensa em qualquer especialidade ambulatorial. Clínica, várias subs da clínica, medicina de família, neurologia, infectologia. Todas essas especialidades, pelo menos a parte da entrevista com o paciente, você consegue muito facilmente transcrever ela usando um software de transcrição, que inclusive está passando a ser um pouco mais regulado agora. E a partir das informações que estão ali, várias IAs já conseguem, através de fluxogramas que são bem estabelecidos, dar diagnóstico e dar conduta. Isso é menos substituível do que o radiologista que vai laudar o exame? Eu acho que não. Principalmente quando a gente tem guideline para tudo. Você tem um critério claro para definir um paciente como diabético ou hipertenso, você tem guidelines e diretrizes bem específicas, assim, para falar, olha, se o paciente está desse jeito, você vai iniciar o tratamento assim, se o paciente está do outro jeito, você vai iniciar o tratamento da outra forma. Se tudo é um grande fluxograma, eu não estou dizendo que a medicina se resuma a isso, mas pelo menos a medicina média que é feita por aí nas ruas, fora de centros de excelência com pessoas de excelência, sim. Na verdade, o fluxograma tende a ser bem melhor do que o atendimento das pessoas, mas, enfim, se tudo cabe dentro de um fluxograma, é muito mais fácil você colocar um computador que segue o fluxograma, certo? Então, isso é tão substituível quanto, ou até mais substituível, do que um exame de imagem para ser processado no computador. Estou dizendo aqui que é o fim das especialidades clínicas? Não, claro que não. Mas o que eu quero que você enxergue é que a radiologia não é a mais substituível das especialidades. Ela também não é a menos substituível, é claro, mas ela está longe de ser a mais substituível. Existe um fator importante de as pessoas vão se acostumar com isso? Elas estarão confortáveis sendo entrevistadas por um computador? Não sei, mas hoje eu estou confortável com o Excel fazendo minha planilha financeira, por exemplo. Eu não preciso de um matemático, eu não preciso de um contador para fazer a minha planilha de gastos, porque eu confio que a conta que ele faz está certa.
Isso é uma simplificação, mas mostra como ao longo do tempo as coisas ficam mais incorporadas à rotina. Ok, falamos de radiologia, falamos de especialidades clínicas. Aí você pode pensar, nossa, não, mas eu sou muito esperto. Eu vou fazer uma especialidade cirúrgica porque aí eu fico insubstituível, porque ninguém vai fazer uma cirurgia com um robô. Eu tenho uma má notícia para você. Na semana passada eu estava olhando no Instagram e eu vi que um hospital em Juiz de Fora comprou um robô que faz a prótese do joelho sozinho. Tipo, sozinho mesmo. Você coloca a imagem, coloca as configurações, o ortopedista fica supervisionando, mas o robô opera sozinho. Ele coloca a prótese no lugar certo, com erro milimétrico. E aí você olha na clínica que tem do lado, dentro do hospital, e na outra que tem na rua de cima, e pergunta qual delas que está usando inteligência artificial para laudar exame. Nenhuma. A verdade é que ninguém está protegido. Ninguém tá suave de poder encostar e falar, não, eu vou fazer minha especialidade e a IA não vai substituir minha especialidade. Muito pelo contrário, a IA vai, em algum grau, substituir todo mundo. O que que isso significa? Significa que vai acabar a demanda e que os médicos vão ficar desempregados, que vão ter que sair fazendo bico com outras profissões que não tem nada a ver e trabalhando por aí. Não, não é isso. Você provavelmente vai conseguir exercer bem a sua especialidade. A questão é que você vai ter um exercício da sua profissão muito diferente do que ela é hoje. Então, se você vai fazer radiologia achando que você vai sentar daqui a 20 anos e laudar TC e ressonância o dia inteiro, eu tenho uma má notícia. Provavelmente não é exatamente isso que vai acontecer. O que vai acontecer? Não sei, mas provavelmente não vai ser isso. Da mesma forma, você, clínico, se você acha que daqui a algumas décadas o paciente vai parar na sua frente, você vai fazer a entrevista tal qual você faz hoje, prescrever o tratamento tal qual hoje, e que o seu papel vai ser o mesmo, não vai. Cirurgião, mesma coisa. Todas as áreas vão mudar bastante com a incorporação da inteligência artificial. Você pensar na radiologia como tendo um prejuízo por conta disso é um pensamento de primeira ordem. É o pensamento, radiologia, imagem no computador, processamento de imagem, computador, computador IA, uou, pronto, substituiu. Não, não é bem assim. Vai chegar para todo mundo. E tem coisa que é muito mais simples e muito mais diagramática do que a radiologia para ser substituída. Qual que seria o meu conselho então para você que quer fazer radiologia, que pensa em fazer radiologia, ou mesmo se você for fazer outra especialidade e tiver agora convencido dessa preocupação com a inteligência artificial? É que você estude e que você esteja preparado para mudar bastante a sua forma de atuação ao longo do tempo. Porque pode ter certeza, vai mudar em virtude da IA. E vai ficar para trás quem não estudar. Se você estudar, você vai se adaptar e pronto, aí você está bem. E especialmente para você que quer fazer radiologia, a minha mensagem é de encorajamento. Por quê? Primeiro porque eu fiz isso. Eu fui lá e marquei o X na minha escolha de especialidade acreditando no que eu falo. Mas em segundo lugar, porque os radiologistas, por serem essa área mais próxima da inteligência artificial e que inicialmente teve medo de ser substituída e que todo mundo falou, os radiologistas trouxeram a IA para si. Se você falar inteligência artificial na medicina hoje, tal qual as pessoas, quando eu falo de radiologia, perguntam e a IA, se eu falo IA e medicina, a primeira coisa que vem à mente é radiologia. 70% dos dispositivos médicos de inteligência artificial registrados no FDA são para radiologia diagnóstica. O que eu estou te dizendo com isso? É que nós, radiologistas e futuros radiologistas, seremos os líderes dessa incorporação da inteligência artificial na medicina. Por isso, você não pode ficar desmotivado a ser radiologista por causa da IA. Isso tem que ser o contrário. A gente tem que atrair as pessoas que têm essa aptidão, que têm essa propensão para mexer com as ferramentas de IA. Tudo bem, talvez a gente não tenha mais que atrair a pessoa que quer baixar pilha. A não ser que essa pessoa queira trabalhar igual um maluco, juntar muito dinheiro e depois nunca mais trabalhar. Ok, mas essa pessoa provavelmente já não vai mais existir daqui a um tempo. Agora, para quem quer trabalhar com algoritmo, para quem quer fazer avaliação crítica da incorporação dessas tecnologias na medicina, para quem quer dar suporte a outras especialidades, que é o que a radiologia sempre fez, na tomada de decisão em relação a essa incorporação, pode ter certeza, não existe especialidade melhor. Se você for vir para radiologia, me manda uma mensagem se você tiver qualquer dúvida sobre a especialidade, que eu vou ter o maior prazer em responder. Eu estou muito feliz na minha residência, estou super otimista para a carreira e espero você lá também. Agora me fala, eu mudei sua opinião de alguma forma? Você já pensava mais ou menos assim? Desistiu de fazer radiologia por causa da IA? Não deixa de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo e me fala se eu te ajudei. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que nos próximos dias eu vou responder todos. Até o próximo. Tchau, tchau.